Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora eu te convido a se conectar com a gente. Sejam todos bem-vindos ao Conexões Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre um problema que afeta a pele de algumas pessoas e que pode deixar marcas constrangedoras. Eu estou falando da acne, que traz um transtorno duplo, né? Primeiro, quando ocorre a formação das espinhas, cravos ou nódulos. E segundo, quando aparecem as manchas e cicatrizes residuais. Há quem consiga fazer um bom tratamento e fugir dessas duas etapas, mas também há quem, por alguma razão, fique com marcas permanentes no rosto. Bom, na verdade, a gente vai falar hoje sobre uma solução para esse problema. Por isso, a gente recebe aqui a doutora Carla Bessa, que é dermatofuncional. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde. Vamos lá falar desse assunto. Eu estava comentando agora há pouco. Quem não tem marca de acne na pele pode achar isso uma bobagem, mas quem tem sofre traumas enquanto tiver a marca ali, né, doutora? As mulheres não conseguem esconder as cicatrizes nem com maquiagem, não dá, gente. Porque a base entra naquele furinho, fica mais perceptível ainda. O homem não tem muito como disfarçar, né? Só às vezes se tiver barba. Mas muitos têm a cicatriz mais superior, mais em cima, aqui na né? fronte, testa, e aí não tem como esconder com a barba. Então, realmente é um problema. Bom, gente, para contextualizar, vamos primeiro explicar de onde é que vem essa cicatriz. Porque se é uma cicatriz é porque um dia teve um ferimento que não foi bem tratado ou que foi tratado de forma errada. Ale, já vamos colocar aí a primeira foto de um exemplo do que não se deve fazer, hipótese nenhuma. Olha aí, doutora. Quando a gente fala de acne, isso aí é a primeira coisa condenável, né? Exatamente. A acne, o que é a acne? É um processo inflamatório que acontece dentro do poro da nossa pele, que pode ser em decorrência do excesso de sebo. O que é o excesso de sebo? O excesso de oleosidade. Certo. Pessoas que não têm um hábito de higienização nessa pele, e aí às vezes aquele poro começa a dilatar com muito sebo interno e ele dilata e ali cria-se um processo inflamatório e a acne vai se formando com proliferação de bactérias e consequentemente todo mundo aqui já viu aquela acne pustulosa, Sim. Vermelha, que muitas vezes tem até pus na ponta. Então Tem quando dor, você doutora? tem casos que Deus pode do ter céu. dor, infecções avançadas. Então, é algo que a gente nunca deve fazer o que essa foto mostrou, que é espremer, aquele hábito de espremer, de cutucar. Na hora que você faz isso, ali você vai piorar o processo inflamatório daquele quadro. Então, e o que eu vou fazer para não chegar a isso, né? O que eu costumo dizer é que o adolescente de hoje é diferente do adolescente do passado. Hoje, o público que eu recebo para tratar a cicatriz de acne é o público que no passado não dava a mínima para os cuidados com a pele. E hoje é diferente, os pais já têm um cuidado maior, os pais já costumam levar os filhos na adolescência para fazer uma simples limpeza de pele, que você pensa que por ser simples não vai adiantar? Vai, porque você vai limpar os poros dessa pele, eu vou tirar a oleosidade, consequentemente esse adolescente começa a adquirir hábitos de cuidados em casa, que é o fundamental. Agora, no passado, a gente não tinha muito essa consciência. Sim. Então, o adulto que eu recebo hoje é aquele adolescente do passado que não cuidava. E isso vai mudar, vai mudar. Eu costumo dizer que as próximas gerações, eu já não vou receber tantas cicatrizes de acne. É a geração do skincare, né? Porque hoje eles estão mais conscientizado. cuidadosos, né? Então evitam estar espremendo, cutucando, mexendo na pele, já são mais conscientes. E tem a questão também da unha que não tá limpa, né? Às vezes a gente lava ali com sabão, acha que limpou, mas não, gente, fica muita coisa embaixo da unha. Exatamente. E isso vai entrar em contato diretamente com a inflamação, aí não pode dar certo. Tem né? casos de óbito, que é o que a gente estava eu já ouvi falando, falar, né? Então, sim. assim, quem tem suas acnes ativas, procura um profissional para fazer a remoção dessa acne de uma forma correta. Porque embaixo da nossa unha existem inúmeras bactérias. Então, quando você vai fazer aquele hábito ali da espremedura, a bactéria que está ali embaixo da sua unha, ela pode adentrar na sua corrente sanguínea. E Com aí, na hora que certeza. entra na corrente sanguínea, pode ter até uma infecção generalizada. Algumas sangram, né? Se Sangra, sangra é porque a porta exatamente. ali Na tá hora aberta, que né? tem o sangue, se entrar em contato com a bactéria, aí pode vir o grande risco de uma infecção mais atenuada, mais acentuada, né?
Doutora, além do hábito de espremer a espinha, tem outro também, aí a gente já vai falar sobre substâncias que podem ir na pele com ela inflamada, que existe um hábito que eu sempre vejo entre as pessoas, que é colocar o creme dental para secar a espinha. Às vezes é um dia de uma festa, meu Deus, eu vou ter que secar essa espinha rapidamente. Tem gente que usa, eu vou lhe confessar, eu já usei, eu nunca tive muitas espinhas, mas de vez em quando aparecia uma. Na adolescência a gente come muita fritura, não sei se isso também tem a ver. Tem. Olha aí, gente. É o óleo, né? Não é só o óleo que é produzido na pele, o agente externo que a gente se alimenta tudo que você também. consome, ó, sai pela nossa pele. E o creme dental? Bom, creme dental, por que não foi feito pra isso, né, doutora? Não. É pra usar nos dentes. Mas por que ele tem, de certo, assim, essa ação secativa? Sim. Porque ele é ácido. Porém, ele pode queimar a sua pele. E queima, porque arde? ele não foi feito para utilizar na nossa pele. E pode deixar marca? Se queimar, deixa marcas. Então, não utilizar. Existem produtos específicos nas farmácias de custo baixo, que são secativos, específicos para serem aplicados na nossa pele. E com isso, você pode fazer uso de uma maneira mais segura, evitando com que fiquem mais sequelas ainda, né? Vamos lá agora passar para a parte das cicatrizes. Vamos lá, eu fui aquela adolescente que espremia espinha, aquela marca, geralmente, a Lei pode colocar outra imagem aí, essas marcas, não, essa daí, olha doutora, uma espinha bem ativa, e aí a pessoa começa a cutucar essa situação, e aí vem um processo inflamatório que vai agravando. Depois disso vem uma má cicatrização e aí vem o resultado daquela foto que a gente tem aí no arquivo, que é aquele rosto cheio de furinhos, né? Que são as cicatrizes. Olha aí, então, a Lei coloca a outra primeiro. Tem uma aí que quando... Olha essa daí. Essa é bem emblemática, bem comum, né? E bem comum. Doutora, essa mulher, por exemplo, ela foi uma adolescente que teve pouca acne ou você olhando assim pro rosto dela, é aquela que ficou bem vermelho, bem inflamado? Aonde ela tem furinhos nessa pele é onde existiu acne. Então, são acnes que vão sendo mal cicatrizadas, né? Vai sofrendo esse processo de cicatrização e essa pele vai começando a apresentar atrofia, que são esses aprofundamentos na pele. E realmente reverter essa situação é bem difícil. Tem tratamentos? Tem, mas eu vou ter que fazer uma quantidade de sessões extensas, né? Um tratamento mais duradouro, de longo prazo. Então, quando você chega nesse estágio, já é um estágio onde a gente vai ter que ter um tratamento mais avançado. Tem duas formas de uma cicatrização ruim para quem tem acne, que são as manchas e as cicatrizes atróficas, que são essas profundidades que ficam na nossa pele. E as manchas são aqueles casos menos severos, é isso? Ou não depende disso? As manchas, as pessoas às vezes confundem essa questão de manchas de acne. Exemplo, você está com uma acne e ela está em processo de cicatrização. Ela está vermelhinha, ela está violácea, ela ainda está em cicatrização. Então, muitas pessoas querem tratar naquele ponto. E se eu for mexer em uma pele que está passando por um processo cicatricial, eu posso manchar mais ainda. Entendi. Então, eu sempre costumo falar, espera mais um pouquinho, porque todo o processo cicatricial, principalmente de uma acne, ele leva até 1 ano. Então, quando essa manchinha, ela passa da coloração vermelha, violácea, arroxeada e ela entra na cor marrom, aí sim ela é uma mancha. Quando ela é marrom, ela é uma mancha. Então, tudo que você vê na pele que está na coloração marrom, já é uma manchinha. Aí você pode tratar. Agora, tá vermelhinho, ela ainda está em cicatrização. E muitas vezes pode nem evoluir para uma mancha definitiva naquela pele. Ela só evolui para a mancha se não for tratada? Não, depende muito também, às vezes, da fisiologia individual de cada pessoa. Tem pessoas que produzem mais melanina, que tem uma cicatrização já mais lenta, e aí ela pode sim desenvolver uma mancha. Não necessariamente vai depender do tratamento que ela fizer durante esse processo. Antes da gente entrar nessa solução maravilhosa que trouxe a doutora aqui, o que eu faço, doutora? Nasceu um espinho em mim, ou então nasceram várias, eu sou adolescente lá, sei lá, nasceram várias espinhas. Claro, o primeiro passo é procurar um dermatologista,
Mas em casa, o que dá para fazer? Lavar bem, usar os produtos, claro, que o dermatologista indicou, mas lavar bem, tomar cuidado para não machucar. O que a gente costuma falar, os cuidados básicos de skincare, tanto que o profissional da dermatologia, o esteticista, o profissional da dermatofuncional vai orientar aos pacientes os cuidados básicos que você precisa ter em casa. Quais são? O skincare da rotina básica. Só o fato de higienizar essa pele, lavar, utilizar um sabonete adequado, você já garante muito da saúde da sua pele. Então, o básico, eu costumo dizer assim uma frase, o básico funciona. Não precisa ter aquela lista de skincare, aquele monte de passos, não tem necessidade. Então, basta lavar, hidratar e proteger. De dia. De noite, lava, hidrata e vai dormir. E se engana quem pensa que hidratar a pele oleosa vai piorar o quadro de oleosidade. Porque muita gente deixa de passar hidratante por achar que tem uma pele oleosa. Sim. E pensa assim, não vou hidratar porque minha pele já é muito oleosa e eu vou ficar com essa pele mais oleosa ainda. Errado. Óleo é uma coisa, é o nosso sebo, é o que lubrifica a nossa pele. E água é o que hidrata. Então, às vezes ela produz mais sebo, a pele fica mais oleosa para suprir uma carência de água. Ah, entendi. Então, você precisa realmente utilizar um hidratante. Agora, claro, peles com oleosidade mais acentuada, a formulação desses hidratantes tem que ser em forma de sérum. O que é o sérum? É aquela substância aquosa, fininha, transparente. Não utilizar produtos em forma de creme, aquele creme grosso, porque ali sim, tampa os poros, gera um tamponamento e, consequentemente, formação de acne. Se eu já estou com esse excesso de óleo, vale a pena eu começar o skincare ou é melhor fazer uma limpeza antes? O skincare aquela limpeza é diário, é para o resto da vida. Sim, né? sim. A gente não pode esquecer que é uma rotina que você tem que ter de base para sempre. É um cuidado básico. Do jeito que você lava o seu corpo, você tem que ter o cuidado de lavar o rosto. E muitas vezes as pessoas usam o sabonete. Já ia perguntar. Do corpo. Você tá ali no chuveiro, ó, passando o sabonete no corpo, aí... vou aproveitar que já tá aqui, vou passar no rosto. E eu escuto ainda muito isso. Os pacientes chegam no consultório e dizem, não, eu passo o mesmo sabonete do corpo no rosto. Entendam, o nosso rosto, a gente tem mais glândulas sebáceas que no corpo. É a mesma história do protetor solar. As pessoas acham que passar protetor solar corporal no rosto é bom. Não. Daqui para baixo, eu tenho poucas glândulas sebáceas, eu tenho menos óleo. Então, os protetores corporais, geralmente, eles são mais gordurosos. Olha, gente. Porque é para suprir essa carência que nós temos no corpo. E os faciais, menos gordurosos. Porque na face eu já tenho mais oleosidade, face e colo. Então, o mesmo vale para os sabonetes, né? Sem dúvida. Tem sabonetes específicos para face que vão controlar essa oleosidade. Tem várias marcas bastante acessíveis. Tem produtos bem acessíveis, vale a pena você procurar. Em barra, sabonete líquido. Chega na farmácia, vai naquela parte lá dos produtos de pele, você vai encontrar de várias marcas e de vários preços. Então, quando você procura linha para pele oleosa, vai estar lá um sabonete que cabe no bolso. E outra, leia um rótulo, né? Exatamente. O rótulo tem explicando tudo. Exatamente. Aí vamos lá, doutora, cheguei à minha idade adulta não, passei um pouco da adolescência, já tô vendo que o meu rosto tá bem marcado. E aí vem aquela questão que você falou no início, vou passar uma maquiagem, não cobre, tá lá a marca, a pessoa se sente mal. Fala pro pessoal de casa que isso é verdade, que a gente que não tem acha que é uma bobagem, mas não é, gente. Tem gente que é traumatizada com isso, porque desde a adolescência vem acompanhando, né? E saber respeitar esse lado psicológico que acomete o outro. Porque muitos dizem assim, isso é besteira, isso é uma frescura. Não é. É como você falou, para quem vai se olhar no espelho, para ele é um tormento olhar para o espelho e ver aquele rostinho marcado. Então, leva a autoestima baixa, acomete, né? Às vezes o seu dia, você faz uma maquiagem linda e tá lá, aquela pele toda marcadinha. Então, realmente, dói para quem tem, né? A gente que não tem,
a gente não vai conseguir saber como é essa dor, mas a gente precisa entender e respeitar a dor do outro, né? Exatamente. Vai, Ale, coloca agora aí a doutora Carla resolvendo esse problema, gente. Vou mostrar a solução para vocês agora. Olha aí, o laser. Explica que tipo de laser é esse, doutora, porque eu acredito que a gente tenha vários, né? Mas esse é específico para tratar marca profunda de acne, né? Isso. Esse laser é o laser de CO2 fracionado. Certo. É um dos lasers, até hoje, assim, de todos os tempos, já tem mais de 60 anos no mercado. É um laser que atua para rejuvenescimento profundo da pele. E por ele ter essa atuação tão profunda, ele consegue chegar exatamente na profundidade de base daquela atrofia, daquele furinho da cicatriz. Então, a gente pode falar que é uma máquina assim, de primeira escolha quando você quer tratar cicatriz, é laser de CO2 fracionado. Então, cicatriz de acne com laser de CO2, você realmente vai ter resultados excelentes. E muita gente pergunta, quantas sessões? Vai depender da quantidade de cicatrizes, da profundidade das suas cicatrizes, mas de um modo geral é um tratamento que apresenta bastante qualidade, satisfação entre os pacientes, vale a pena. E o que ele faz na cicatriz? Ele vai buscar o quê? Que tipo de processo é esse que acontece? Acontece uma nova cicatrização? Como é que Isso, eu vou inflamar essa pele para que o meu corpo possa regenerar, criar uma nova pele. Então, ele vai formar uma nova camada. Eu vou primeiro inflamo aquela pele. Então, ela vai ficar vermelha. Vai ficar vermelha, cria uma crostinha naquela pele, algumas casquinhas. E, em seguida, essa pele vai soltando, vai caindo. Quando Como vai se fosse caindo, um peeling? um pouco mais Parecido. forte. Um pouco mais forte. Dependendo do peeling, né? Porque temos peelings hoje em dia realmente muito profundos. Mas vai formar essa crostinha. Quando a crostinha cai, eu vou ter ali uma pele renovada. Qual é o meu objetivo? É ir aos poucos diminuindo a profundidade desse furinho, essa concavidade. Então, o objetivo é fazer com que essa cicatriz vá se superficializando. E, consequentemente, a gente vai diminuindo esse aspecto desse côncavo, né, dessa cicatriz. De uma sessão para outra, quais são os cuidados que tem que tomar? Porque já que inflama a pele, dessa vez tem que tratar direitinho, tá, gente? Não vai ser aquele processo da adolescência. Porque muita gente, às vezes, pensa... A pergunta, eu fico assim, quando chego no consultório, com quanto tempo eu vou tomar sol? Vou fazer o laser... Mas é uma preocupação por conta da nossa região. Né? A gente tem muito sol e a dúvida principal das pessoas. Então, assim, durante o tratamento, realmente, você tem que ter cuidado em evitar o sol. Porque é um processo inflamatório intenso que ele vai gerar e que eu preciso de um determinado repouso. Quanto tempo? Geralmente 3 dias depois do procedimento. Certo. A gente pede para esse paciente ficar ali um pouquinho em off, para que essa pele possa se recuperar bem. E aí ele vai fazer todo um uso de produtos para ajudar na cicatrização, para acalmar essa pele. E no 4º dia ele já volta à vida normal. Entendi. Geralmente a gente faz essas sessões numa quinta ou sexta-feira, porque no fim de semana o paciente descansa, e na segunda já volta para as atividades. Mas a pele fica sensível no intervalo de 7 a 14 dias, vermelhidão, pode ficar um pouquinho inchado. Claro, a gente inflamou aquela pele, né? Para que haja uma regeneração, ela vai passar por esse processo inflamatório. E as sessões, elas vão ter um intervalo médio entre 30, 45 dias a no máximo 60 dias. Ele serve só para cicatrizes profundas ou as manchas também? Ele também vai, além de eu tratar a cicatriz, ele vai clarear e ele ainda vai fazer esse efeito lifting. Ale, coloca aquela outra foto que a gente colocou antes, que você disse, doutora, que tinha rugas. Essa daí, olha só, gente, resolve também essas linhas, né? Então, a gente usa o laser de CO2 fracionado não só para tratar as cicatrizes, rejuvenesce, né? mas para fazer o famoso resurfacing a laser, que é o rejuvenescimento facial a laser. Então, ele realmente faz essa ação de um rejuvenescimento bem profundo na pele. Eu sou, assim, para falar que eu amo. Eu imagino quantas... Por mais que eu não tenha, de vez em quando eu faço em mim para dar esse incremento de colágeno. Acho que eu vou fazer também, doutora.
Eu fico imaginando as histórias que você já ouviu no consultório. Pessoas que chegam com a autoestima lá no chão e quando elas recebem alta, que elas olham antes e depois, comecei, maravilhoso. Eu fico imaginando quantas histórias você já ouviu no consultório. De resgates, né? De resgates de autoestima. Resgates de autoestima. Não é só vaidade não, viu, gente? Não é só estética, né? Não é só estética. Não é só estética, é o que a gente falou. Isso interfere muito no psicológico das pessoas. É como a gente disse, a pessoa faz uma maquiagem, ela se olha no espelho, ela não se sente bem com aquele aspecto que ela visualiza. Então, quando a gente faz um tratamento desse porte, eu resgato aquele psicológico, eu resgato almas, né? Eu resgato aquela autoestima. A gente vê ali um homem, uma mulher mais, como que eu posso dizer, mais firme, né? Fica empoderado, né? Porque ele se olha no espelho e ele se vê melhor. Quem não gosta, né? Todos nós gostamos, né? De se olhar no espelho e ficar feliz com o que vê, né? E são pessoas que já devem ter sofrido muito na adolescência, sofrido bullying. É um assunto que a gente comenta muito, mas antigamente o bullying acontecia e era para algumas pessoas normalizado, né? Mas são pessoas que trazem essas marcas não só na pele, mas dentro delas, né? Exatamente. E aí vão de fato ter esse resgate. É maravilhoso. Doutora, é caro, é acessível ou é aquele caro que vale a pena você fazer um investimento porque afinal de contas vai resgatar a pessoa? Eu não costumo dizer que é caro algo que vai te proporcionar sem dúvidas. um bem-estar maravilhoso, né? Então, assim, diante da qualidade dos resultados, é um investimento que vale a pena. Vale a pena, gente, porque é quase milagroso. Eu acho que antigamente, eu lembro que na adolescência, alguns amigos meus faziam tratamento com aquele medicamento que é super conhecido, mas, gente, era muito doloroso. E as não sequelas, só isso, né? Os efeitos colaterais, eles sofriam na faculdade, viu? Eles sofriam demais. Às vezes faltavam aula, acho que justamente por esse momento de não poder expor ao sol, e era uma coisa muito sofrível, né? É diferente de você chegar no consultório, você fica lá deitado, como a gente viu aí nos vídeos, e a doutora lá cuidando, e em algumas sessões você vai estar com a pele completamente renovada. Vai, assim. É isso que o laser faz, né? Tem também dói, as pessoas falam, né? Tem dor, porque também quando a gente fala do uso dessa medicação que é tão conhecida, as pessoas relatam o desconforto durante o tratamento. Então, assim, o laser, ele tem o desconforto na hora do procedimento, mas a gente utiliza ali uma pomadinha anestésica, é suportável, o paciente faz o procedimento, quando termina, ele sente aquela pele quente, ardendo, vai durar ali em torno de 1 hora. Também depois que passa, não sente mais nada. Entendi. É bem tranquilo. Uma dúvida, doutora, quem tem as marcas, as cicatrizes, elas sentem dor? Não, a cicatriz não provoca mais. Não. E por que a acne ativa, sim. E por que no processo do laser, na cicatriz, chega a sentir dor? Porque já é porque eu vou inflamar. Eu tenho que gerar uma ferida. Fazendo uma ferida de novo, exatamente. Né? Incrível, né? Eu vou ter que inflamar essa pele. Eu vou gerar um processo, uma ferida naquele local e, consequentemente, o paciente vai ter um desconforto, né? Entendi. Só para encerrar, doutora, na primeira sessão, já tem como saber quantas sessões... Então, já fica sabendo o tamanho do tratamento, exatamente. Quanto tempo vai durar. Porque vai depender da quantidade dessas cicatrizes, da dimensão. Uma foto como essa que a gente viu, aí era um tratamento de longo prazo, porque seria uma paciente com o rosto praticamente todo acometido. E tem pacientes que vêm até a região do pescoço. Que aquelas acnes nas costas, né? Exatamente, que as acnes no passado, elas desciam. Então, tem pessoas que vai ter, assim, grande extensão. E tem aqueles que têm as cicatrizes mais pontuais, em alguns pontos específicos da face. Então, eu consigo dar esse prognóstico para dizer quanto tempo o seu tratamento vai durar, mas baseado no que eu vejo em consulta, né? Entendi. Gente, olha, depende da extensão, depende da profundidade, mas na primeira sessão você já fica sabendo, dá para se programar, para você se livrar desse problema aí que você carrega há tanto tempo. Eis a solução. Doutora Carla, tem algum perfil de Instagram que a gente possa seguir para pegar mais informações? Bom, lá no meu Instagram eu adoro falar de cicatriz e acne. Olha, a doutora é especialista, tá ótimo. Carla Bessa, Carla com K. A gente vai colocar aí na tela para vocês, tá? Dermatofuncional.
Pronto, gente, sigam. Eu já vou seguir porque eu gosto muito de ler sobre cuidado com a pele. Nossa pele é o cartão postal, né? Sem dúvidas. Doutora, obrigada, Eu viu? que agradeço. Maravilhosa a entrevista. Tenho certeza que quem está em casa, não só quem sofre com as marcas da acne, mas todo mundo gostou desse assunto, porque é um problema que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes não é a gente, mas é uma pessoa da família, vai lá e passa a dica. Gente, é importantíssimo. Vamos cuidar da nossa pele, porque é um órgão, né? A gente precisa. O maior órgão, O né? maior órgão do corpo. É importantíssimo e, como a doutora disse, é o nosso cartão postal. Obrigada, tá, Eu que doutora? agradeço. Prazer. E sempre que quiser, volte ao Conexões. A gente Tá tá de portas ótimo, abertas. muito obrigada. E você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua companhia. Nosso encontro já fica marcado. Até a próxima. Tchau, tchau.